castiçais simbolizavam as 7 igrejas, e as 7 estrelas que João via simbolizavam os 7 pastores das 7 igrejas. E o que me chama a atenção na visão de João é que Jesus glorificado, ele andava no meio dos 7 castiçais. Aleluia. Ele ainda anda no meio da sua igreja. Ele ainda está no meio da sua igreja. Eu quero dizer para você hoje, meu amado irmão, aqui essa noite, nesse culto de estudo bíblico e doutrina, ele ainda conhece de perto a sua igreja. Ele sabe a hora e quando quem merece os elogios, o reconhecimento, e também sabe quando nós estamos precisando ser corrigidos e exortados por Ele, porquanto Ele está no meio dos 7 castiçais. Aleluia. Ele é Jesus glorificado. Naquela visão em que João teve, ele ouvia a voz do mestre bradar para ele: escreve essas cartas, João. Estudamos a igreja de Éfeso, estudamos a igreja de Esmirna, chamada hoje de Esmir. Ambas estão na Turquia, hoje é chamada Turquia, a antiga Grécia, que depois tomada por Roma e depois tomada pelos turcos, ok? Hoje é a Turquia. Porém, a igreja de Pérgamo, irmãos, ela tem alguns ensinamentos para trazer para nossas vidas. Eu falei no estudo passado, nós precisamos aprender com essas igrejas. Precisamos aprender, porque às vezes praticamos erros que eles praticaram lá atrás, e às vezes fazemos coisas boas que eles também faziam lá atrás, perdemos coisas que eles perderam lá atrás, e hoje, nessa noite de hoje, é momento de recuperar o bem maior de Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada, irmãos, na tradução significa a palavra, ok? A palavra aguda de 2 fios. Eu preciso que você entenda hoje que quando se prega aqui em cima, senhores ministros, quando pregamos aqui em cima, é importante saber que a palavra que nós pregamos, tanto ela serve para aqui, como serve para lá. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas pegam uma ferramentazinha dessa aqui chamada microfone, e é muito fácil arriar o pau em quem está embaixo. Mas às vezes, pelo que eu entendi nas cartas, as cartas foram escritas primeiro aos 7 pastores das 7 igrejas. Então a gente recebe primeiro aqui, para depois mandar para lá. É muito fácil usar uma palavra de conceito aqui em cima, mas é preciso entender que nós aqui em cima, muitas vezes, precisamos também de conceito, para poder jogar para ir para baixo. Quem está me entendendo diz amém. As 7 cartas foram escritas às 7 estrelas, aos 7 pastores daquelas 7 igrejas, para que eles absorvessem e ensinassem. Vamos lá. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. É curioso aqui, né? Onde está o trono de Satanás? Expressão forte, sim ou não? Expressão forte do nosso mestre. Mas se formos observar, irmãos, e estudar a biografia dessa cidade de Pérgamo, nós vamos entender que essa cidade nesse período viveu um período de alta idolatria, uma idolatria muito excessiva e avançada, a ponto de construir estátuas de deuses e até mesmo templos no meio ou no centro mais alto da cidade, onde ali estava o trono de alguns deuses que eles adoravam. É por isso que a expressão do mestre dizia: onde habita o trono de Satanás. Ali estava realmente tronos, né? Estátuas sentadas, e as pessoas iam para lá oferecer seus cultos, oferecerem as suas adorações diante daquelas imagens que estavam realmente centralizadas
em um ponto mais alto de Éfeso, onde era posto ali um centro de adoração aos deuses Dionísio, Zeus, Apolo, que era conhecido como Deus Sol, e até mesmo a estátua do próprio imperador de Roma. Era uma idolatria, irmãos, terrível na época, terrível. E lá sim, realmente estava o trono de Satanás. E na expressão o mestre diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás. O que Jesus estava querendo dizer para aquela cidade, para aquela igreja, eu sei que a vida de vocês aí como igreja não é fácil, porque aí reina, aí está o centro da idolatria, é onde está o trono de Satanás. Irmão, ser igreja aqui nesse período não era uma coisa muito fácil. Ser igreja aqui nesta cidade de Pérgamo, com o peso da idolatria que existia nela, não era uma coisa muito simples. E eu quero chamar a sua atenção essa noite para essa leitura. Eu sei as tuas obras, onde habita o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde habita o trono de Satanás. É preciso entender que até a morte de Antipas, que era um servo de Deus, um discípulo fiel, que pregava o evangelho, que não abria a mão e que foi morto por amor ao evangelho, até aquele período ali, eu entendi que a igreja de Pérgamo retia a sua fé. A fé dela estava retida, eles não abriam mão da fé mesmo, porque tinham lideranças fortes que estavam ali guiando-os, que estavam ali conduzindo-os dentro daquela fé cristã. Porém, eu entendi que depois da morte de Antipas, essa igreja de Pérgamo, diante da pressão romana e da pressão da idolatria, ela acabou se relaxando. E é nesse tema que eu quero pregar hoje: o relaxamento espiritual e as suas brechas. Quando a gente relaxa espiritualmente, nós abrimos brecha. E eu quero dizer para vocês uma coisa: Satanás não precisa de porta para entrar, ele só quer uma brecha. Satanás não está esperando que você abra a porta, porque você não vai abrir. Ele só quer que você abra uma brechinha. É só isso que falta, é só isso que ele precisa. Quem está me entendendo diz amém. Nós vamos entender, irmãos, que a igreja de Pérgamo, com o passar do tempo, ela começou a afogar o nó, afrouxar o nó. Quem está me entendendo? Começou a ficar lenta, ela começou a diminuir a pegada, ela começou a fazer as coisas com mais desprezo, ela começou a vigiar menos. Eu não sei se você está me entendendo, mas isso acontece nos dias de hoje. Nós precisamos aprender com essas igrejas. Tudo começa, irmãos, quem sabe que não é nada demais. Isso não é nada demais não, que besteira, sabe? Isso não é nada demais. E é aí onde entra o relaxamento. Uma vez eu disse para uma pessoa: se você passar 3 semanas seguidas, de domingo a domingo, sem ir à igreja, você não vai mais. Você não vai mais. Sabe por quê, irmãos? O releixo espiritual, ele faz com que a carne cresça. O releixo espiritual, ele faz com que a força do Espírito diminua ela carnalmente. Não sei se você está me entendendo. Mas o releixo espiritual nos deixa vulnerável aos desejos da carne e às investidas do diabo em nossas vidas. E o que é que acontece nos versos seguintes? Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ok, irmãos?
Todos aqui conhecem, ou já ouviram falar do profeta Balaão. Balaão, na verdade, era um falso profeta que vendia seus serviços ou suas profecias ao rei Balaque. Esse contratou Balaão para lançar tropeço contra Israel, além de ter a ideia de amaldiçoar o povo de Israel. E isso ele não conseguiu, porque Deus interveio, não é? Deus interveio e permitiu que a jumenta falasse: como tu queres abençoar aquilo que eu já abençoei. E ali ele viu que não tinha condições. Porém, Balaão, irmãos, ele não parou com o seu trabalho. Quem estiver pensando que Balaão a partir daí parou, não. Balaão incentivava o povo a praticar rituais pagãos, inclusive incentivava Israel a praticar esses rituais dos seus cultos pagãos. E que tipo de ritual era esse, pastor? Eu falei no estudo passado, porque ele atacou essa doutrina, esse ensinamento, tanto perseguiu a igreja de Éfeso, como também a igreja de Pérgamo, incentivando os irmãos daquela época a praticarem cultos pagãos no meio da igreja. Que tipo de culto era esse? Eram cultos liberais, onde aconteciam também orgias, sexualidades e imoralidade. Então, essa doutrina ainda perseguia a igreja de Pérgamo. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite: não é que eles abriram a brecha? Não é que a igreja de Pérgamo devagarzinho foi deixando entrar, irmãos, esse tipo de ensinamento? E não é que os irmãos de Pérgamo passaram no meio do culto a praticarem esse tipo de rituais? Sabe, irmãos, em alguns momentos, sabe aquele momento em que os líderes vão começando a afrouxar o nó, sabe, dando corda, muitas vezes por conta de ofertas altas, muitas vezes por conta de dízimos altos, sabe que às vezes as pessoas vendem seus ministérios, irmãos, e isentam a sã doutrina para aceitarem coisas erradas, simplesmente por ofertas grandes, ou por dízimos grandes. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Diga assim: a morte de Cristo na cruz do Calvário ainda vale em minha vida. Aleluia. Eu me lembrei agora de uma ocasião, pastor André, que aconteceu comigo. Eu tive um obreiro que era interessante. Ele era diácono da igreja, e quando ele tirava os dízimos das ofertas junto com outro irmão, e no final, quando íamos contar, ele me chamava: pastor, participa aqui. Eu disse: não. E eu ficava lá observando. Você lembra disso, missionário? E quando contava todo o valor de dízimo de oferta que entrava, quando o outro irmão ia preencher, eu dizia: peraí, agora é o meu. Dava a mão no bolso assim, puxava o bolo. Eu achava estranho aquilo. Por que isso? Eu entendi que primeiro ele queria mostrar para mim que tinha um dízimo alto. Isso aí eu entendi de cara. Mas fiquei comigo: tem alguma coisa aí. Sabe, irmão? Não foi estranho isso? Não, quando isso acontecer com você, pode estranhar que tem alguma coisa aí. Com o passar do tempo, irmãos, esse camarada aprontou deu uma surra na mulher infeliz, sabe? Uma surra que deu na mulher terrível. E eu fiquei sabendo que ele até agrediu com uma faca e tal, e chegou a tomar fogo no paletó, na gravata, na credencial do diabo. Ele se endemoniou, literalmente. O escândalo foi terrível, irmão, naquela região. O escândalo foi grande. E eu fiquei quieto. Depois de uns 15 dias ele me aparece lá na igreja. Pastor, não, meu amado, quero falar com o senhor. Sim, senhor, fala. O senhor soube o que aconteceu? Eu soube, sabendo. E aí, como é que vai ficar a minha situação? O senhor está disciplinado, meu filho. Não, mas o senhor sabe que meu
dízimo é alto. Opa! Você sabe que meu dízimo é alto. Olha só, você está vendo aí? Onde é que aconteceu o problema em Pérgamo? Sabe? Não, que eu já passei na igreja com o pastor fulano e isso aí aconteceu lá, não tem problema nenhum. Mas aqui tem. Mas aqui tem. O Senhor escandalizou o Evangelho de Cristo. O Senhor escandalizou o ministério. O Senhor escandalizou a palavra de Deus, irmãos. Como é que pode uma coisa dessa? Tem pessoas na sua rua dizendo assim: para eu ser crente igual a esse, eu prefiro ficar no mundo. E era verdade, irmãos. Mais de 3 pessoas já tinham me falado isso. Para ser crente igual a esse cidadão aí, eu esteja no mundo mesmo. Você imagina só. Então eu disse: irmão, o senhor está disciplinado. Eu não aceito, não. Eu vou deixar de dizimar. Não tem problema. Meu ministério não está à venda. Não está à venda. Fique em paz. E ele saiu ali, se escandalizou, ficou muito bravo, mas depois de muito tempo reconheceu que errou e nos pediu perdão. Mas irmãos, o que é que eu quero trazer com isso? Isso acontecia na igreja de Pérgamo. Eles começaram a afrouxar o nó, sabe? Começaram a deixar devagarzinho. Não, deixa, irmão, é melhor. Mas tem pessoas que tem assim, que falam assim, ó: irmão, é melhor a gente fechar os olhos, sabe? É problemático esse povo, deixa assim mesmo. Não, irmão, o Evangelho de Cristo é um só. Esse livro aqui, irmãos, ele consegue tratar nossas vidas. Nós só temos que ensinar o que está aqui. É só isso, sabe? Não tem que ajeitar aqui nem ajeitar ali. É mostrar o que ela é e fim de papo, sabe? É ensinar o conteúdo que ela tem, que é o remédio para a alma. E só, irmãos. Aleluia. Eu venho falando sempre nas minhas doutrinas, tanto aqui como na congregação anterior. Nós precisamos desse remédio, porque o problema do homem está na alma, no interior dele. É no interior, sabe? É no consciente dele. É dentro que precisamos ser tratados. É dentro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E Pérgamo começou a abrir a brecha. E aí a doutrina de Balaão começou a entrar. Como se não bastasse, existia também um ritual chamado, uma heresia chamada Nicolaítas, doutrina dos Nicolaítas. Era um ensinamento que tinha na época uma confusãozinha teológica, de onde eles veio, que a Bíblia não esclarece bem. Há quem acredite que veio até de Nicolau. Eu acho muito difícil, porque Nicolau era um homem que tinha um testemunho muito grande. Foi um dos homens que serviu a Jesus junto com Estevão, serviu o Evangelho de Cristo junto com Estevão. Nicolau foi um homem de Deus. Eu duvido muito que ele tenha se revelado, se não está escrito, e tenha fundado esse tipo de heresia. Mas o nicolaísmo existia. Era um tipo de ensinamento que defendia a bigamia, por exemplo. Ele defendia o homem se relacionar com várias mulheres, e isso estava tudo bem. Aquele velho, nada demais. Quem está me entendendo? Então os nicolaítas conseguiam também injetar, irmãos, as suas heresias em Pérgamo. Meu Deus do céu. Eu quero chamar a sua atenção aqui do que mais me impressiona aqui nesse texto. É o amor de Jesus pelo seu povo. Como é que Jesus ainda perdoa? Porque o que eu entendi aqui é Jesus tratando eles. Em momento nenhum, presta atenção, em momento nenhum, senhores, estão aí nessa live me assistindo, eu vejo Jesus condenando Pérgamo. Eu não aceito mais vocês. Eu não vejo isso em momento nenhum. Eu estou condenando vocês para o inferno. Não, irmãos, não. Oh glória. Eu vejo Jesus exortando, ensinando, corrigindo, alertando. E sabe o que é isso? Amor. Eu corrijo e castigo aqueles a quem amo. Isso aqui é a revelação do amor do Mestre, aleluia, pela sua igreja, por mais defeito que ela tenha, por mais brechas que ela abra, Jesus continua amando
alertando, ensinando e corrigindo a sua noiva, a sua igreja. Aleluia. Deixa eu traduzir melhor. Jesus continua dizendo assim: conserta isso, porque o meu sangue ainda te purifica. Organiza a tua vida, porque o meu sangue derramado lá na cruz ainda te purifica dos teus pecados. Aleluia. Aleluia. É dessa forma que eu vejo aqui, que eu vejo Jesus aqui, né? Mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque lá tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comer dos sacrifícios da idolatria e se prostituírem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Ok? Jesus está na sua expressão aqui, corrigindo o seu povo, sim ou não? Está exortando o seu povo, alertando contra os erros. Ok, olha o 16, o que é que fala? Olha o 16, o verso 16, ele vai mostrar a misericórdia do mestre com o seu povo, com a sua igreja. Arrepende-te, pois. Oi, irmão, ele dá uma chance aqui, sim ou não? Arrepende-te, pois. Muda, conserta, corrige, arrepende-te. Ele está dando uma chance aqui, sim ou não? Aí ele mostra a sentença. Quando não, ou seja, se não te arrependeres, aí é uma condição. Primeiro ele diz: arrepende, pois. Se não, olha o que acontece: em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí sim, irmãos, aí entra a batalha da espada, entra o tribunal do mestre, entra aqui o julgamento, ok? Batalharei contra a espada da minha boca, a palavra, né? Você não se arrependeu, então vai ser condenado. Você não corrigiu, aí sim você vai ser condenado. Mas ele dá o alerta aqui, sim ou não? Ele dá o alerta: arrepende, pois, senão eu virei e batalharei. A guerra vai ser grande, mas eu vou limpar a minha igreja. A guerra vai ser grande, a luta vai ser grande, mas eu vou corrigir a minha igreja com a minha palavra. Com a minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Arrepende, pois, quando não, em breve virei contra ti e contra eles batalharei, e com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça. Olha a atenção aí de novo, o alerta de novo. Quem tem ouvido, escute, dê ouvido. É o Espírito que está falando. Ouça quem tem ouvido o que o Espírito diz à igreja. Aí aqui, irmãos, aqui é lindo. É importante mastigar a Bíblia, é importante mastigar as Escrituras. Pastor André, Pastor João, é importante mastigar as Escrituras para a gente absorver, mas sentindo o sabor dela. O sabor. Aleluia. Oh glória. É gostosa a palavra de Deus. Olha aqui, olha só. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Oh, aleluia. Aleluia. E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o conhece. Isso é lindo demais. Escuta isso aqui. Naquele período ali, naquela época, havia costumes onde em alguns julgamentos eles usavam duas pedras, uma pedra preta e uma branca, e através dessas pedras eles tinham os costumes, irmãos. Quando o cidadão era bem recebido, ele era bem aceito, pastores, senhores presbíteros, o cidadão daquela cidade, ele pegava uma pedra branca. Isso era um dos costumes que havia na época. Partia, e aquele pedaço ali ele dava para aquele amigo. E sempre que ele viesse àquela cidade, ou algum parente dele viesse àquela cidade, ele dizia: vai lá e procura o pastor João, ele está com um pedaço dessa pedra aqui.
E você leva essa pedra branca e chega lá, mostra para ele vai pegar a pedra e encaixar. Quando encaixar um pedaço com o outro, está dizendo assim: eu te recebo bem na minha casa, eu te aceito na minha casa, você é bem-vindo na minha casa. Quem está me entendendo? Você é bem-vindo na minha casa. Isso era um ritual que havia na época, e interessante é que ele usa essa expressão das escrituras. Outro costume interessante que havia nas pedras, né, do povo dessa época, é que, por exemplo, quando um filho, a condição dele era duvidosa, entre o pai reconhecê-lo como filho ou não, aceitá-lo ou não, havia duas pedras. Se ele pegasse a pedra preta e mostrasse, é porque ele não aceitava aquele filho, não aceitava. Não, esse filho não é meu, não vai reconhecer ele como meu filho, não é meu. Mas se aquele pai olhasse e pegasse a pedra branca e levantasse, é porque estava dizendo assim: eu reconheço este como meu filho, é meu filho, é meu filho. E ele está dizendo aqui: ao que vencer eu lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, com um novo nome. Aleluia. Glória. Que ninguém conhece, somente aquele que escreveu. Oh, glória. Ei, fala para quem está do teu lado aí: tem um novo nome para você, tem um novo nome para você. Vem, meu filho, tem um novo nome para você lá. Glória a Deus. Aleluia. Olha, tem um novo nome para você. Vale a pena conservar, sim ou não? Vale a pena conservar. O chefe de Jacinto, ele fez um livro e fala assim: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e a minha vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer, sim ou não? E com Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, oh glória, valeu Jesus, valeu Jesus. Que coisa boa, irmãos, que coisa boa. Amados irmãos, o grande problema da igreja de Pérgamo foi o relaxamento espiritual.